HCTR11, isso te diz alguma coisa? Bom, talvez você saiba, talvez não, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o fundo imobiliário Hectare, um fundo imobiliário que ficou bastante reconhecido, vamos dizer assim, recentemente, pelos seus altos pagamentos de dividendos, pelo seu alto dividend yield, e atraiu aí uma boa quantidade de cotistas. No vídeo de hoje, eu e o José vamos falar sobre esse fundo imobiliário. A gente vai te explicar o que é ele, o que está dentro da carteira dele, por que ele está pagando tantos dividendos e, por fim, vamos te responder se a gente está comprando ele ou não, e se a gente investe, chegou a investir nele em algum momento ou não. Então tá um vídeo muito rico para realmente te mostrar o que está por trás desse fundo e como investir com base numa estratégia de investimentos, e por isso eu acredito que ele mereça o teu like e a tua atenção até o final, beleza? Então eu vou rodar a vinheta, enquanto ela vai rodando, comenta aqui abaixo se você investe sim ou não nesse fundo e também por quê, pra gente ter maiores trocas aí com a nossa comunidade. Vamos lá! Bom, para manter então todo mundo na mesma página, antes de tudo, eu quero te falar que esse fundo é o fundo Hectare CE, de ticker HCTR11. Ele é um fundo que é administrado pela Vortex e gerido pela Hectare Capital, gestora de recursos limitada. Ele também é o 15º maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas, tem mais de 107 mil cotistas diferentes. O fundo Hectare Capital, ele é um fundo do tipo de papel, ele investe majoritariamente, né, a sua política de investimentos regulamenta que ele vai investir preponderantemente em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, conhecidas CRIs. E se você olhar a carteira do fundo nos relatórios gerenciais, por exemplo, você vai ver que isso é verdade mesmo. Nesse gráfico que está aparecendo, esse gráfico de pizza, a gente consegue ver que a maior parte do patrimônio do fundo está investido justamente em CRI, são quase 1,7 bilhões de reais investidos nesse tipo de ativo. E aqui, como é de praxe nos fundos de papel, eu estou falando de uma carteira bastante extensa de CRIs dentro da carteira de ativos desse fundo. A gente tem CRIs multipropriedade, corporativo, loteamento, shopping, incorporação de vários tipos diferentes. E o HCTR11 também ele tem até negócios um pouco exóticos ali dentro do seu portfólio, como por exemplo uma série de papéis de dívida de resorts. Sim, os resorts que estão sendo construídos ao redor do país. O que é algo, né, bastante incomum e até um pouco diferente. E tudo isso também variando na questão de indexadores. São títulos de renda fixa que precisam estar indexados a alguma coisa para oferir essa rentabilidade. E mais da metade desses títulos, eles estão atrelados ao IPCA, que é um indicador de inflação. Também tem ali uns 20% desses títulos atrelados ao IGPM. E aqui já vai um spoiler para um ponto que eu vou comentar depois, mas esses são dois índices que subiram bastante recentemente. A gente sabe como a inflação ela está subindo no Brasil e, consequentemente, a gente também vê a Selic meta definida ali pelo Banco Central, definida pelo Copom, também subindo. Bom, muito bom, José. José deu um panorama geral sobre o que está por trás desse fundo, sobre onde ele investe, sobre qual é o custo que está embutido ali quando você investe nas cotas desse fundo. E deixa eu te falar agora sobre o que você recebe ou que você teria recebido historicamente em termos de dividendos, que é o que chama muito a atenção nesse caso, nesse fundo imobiliário específico, e até mais especificamente algo que está chamando muito a atenção no setor de fundos imobiliários de papel. E aqui nesse caso, no Hectare, nos últimos 12 meses, a mediana de dividendos pagos mensalmente, do dividend yield mensal, está na faixa de 1,48%. Ou seja, quem manteve esse fundo em carteira aí nos últimos 12 meses, recebeu aí, a mediana um pouco diferente da média, mas também não é tão distante. Quase aí 1,5% ao mês. Inclusive, né, nos últimos meses, todos os meses aqui do ano de 2021 até aqui, o fundo tem distribuído aí um valor substancial em termos de dividendos. E mais, tá? Nesse ano inteiro não teve nenhum mês ainda em que esse fundo pagou dividendos menores do que no ano passado, pelo menos até aqui. O que é claramente um ponto aí a ser destacado desse fundo imobiliário, que atrai a atenção de muitas pessoas, assim como um outro fundo, o Iridium, que a gente comentou recentemente, atrai. Aí, se você quiser conhecer o Iridium, vou deixar o link aqui para um vídeo completo que a gente fez sobre ele
para você assistir depois. Mas antes de passar aí para os próximos passos desse vídeo, para explicar sobre estratégia, sobre por que a gente investe ou por que a gente não investe, José, explica aí por que esses dividendos estão mais altos e se dividendo passado é garantia ou não de dividendos futuros. Manda a letra aí, José. Boa, Ramiro. Então, como eu já dei uma palhinha agora há pouco, é muito importante a gente entender que esses fundos de papel, eles têm dentro da carteira deles ativos de renda fixa que são atrelados a alguns indicadores diferentes. Esses indicadores podem ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser CDI, pode ser Selic, pode ser INCC, pode ser qualquer outro indicador que o gestor, que o pessoal da emissão desses títulos gostaria de colocar. Majoritariamente, eles indexam esses papéis justamente ou à inflação ou ao CDI, ou a Selic, essas taxas pós-fixadas. O que a gente tem visto nos últimos tempos é uma alta muito forte justamente desses indicadores. A gente vê, cada reunião que o Copom está fazendo nos últimos vários meses é mais alta da Selic atrás de outra alta da Selic. Do outro lado, a gente consegue ver que as medições de inflação que a gente tem no país estão aumentando cada vez mais. Nessa imagem aqui do Banco Central, a gente consegue observar qual que é o estado atual, o estado atualizado do IPCA nos últimos 12 meses e qual que é o estado da Selic nos últimos 12 meses. E a gente consegue ver que ambos têm aumentado bastante nesse último ano. Consequentemente, justamente esses títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, que pagam ali um fluxo de caixa mensal para quem tem esses títulos, acabam se beneficiando bastante desses movimentos de alta. Mas é importante lembrar também que esse movimento de alta não é eterno, não vai durar para sempre. Não espera-se que dure para sempre. Inclusive, nas próprias projeções do Boletim Focus, a gente consegue ver que esses indicadores eles têm uma previsão de aumentar também. Lembrando, previsão não é certeza, é uma previsão, mas essa previsão não vai aumentar para sempre. Dificilmente a gente vai ver Selic a 25%, Selic a 30% ao ano aqui no Brasil. De novo, previsão. Não estou dizendo que não vai acontecer, não estou dizendo que não vai virar o caos instaurado, mas é uma previsão. Não tem uma previsão de aumentar tanto assim, e justamente esses títulos, uma hora, vão parar de pagar tanto porque o preço vai acabar se ajustando nesses ativos. Perfeito, José. E deixa eu pegar de novo aqui o gancho para falar o seguinte, tá? Quanto é que você deveria pagar hoje para comprar uma cota desse fundo imobiliário? Atualmente, tá? No dia que a gente grava esse vídeo, o preço por cota fica na faixa de R$122 com 68 centavos, o que significa que esse fundo imobiliário está sendo vendido por 6% a mais do que o seu valor patrimonial, ou seja, ele está sendo vendido com um prêmio de 6% sobre o valor de mercado dos ativos que tem na carteira dele, né? Que fundos de papel têm ativos que são marcados a mercado. Em outras palavras, isso significa que os investidores estão dispostos, estão pagando mais caro para comprar esses ativos, confiando aí na gestão desse fundo imobiliário, enfim, no que ele vem entregando. Agora, nós aqui no Clube do Valor investimos no fundo Hectare, sim ou não? E mais do que isso, a gente está investindo, estamos comprando esse fundo? Então vamos lá, tá? Deixa eu começar uma construção que depois eu passo a bola pro José, que é a construção de que a gente investe aqui em fundos que são mais descontados, que são aqueles fundos que muitas vezes ainda não se tornaram populares, em que o desconto está no preço. A gente tem aqui uma estratégia própria que a gente construiu no Clube do Valor, que tem um nome de S-Rank, mas tem muitas pessoas que também chamam de multiplicador de dividendos, que funciona da seguinte forma. Aliás, José, explica aí como é que funciona essa estratégia. Bom, como você sabe, aqui no Clube do Valor a gente gosta bastante de ter clareza na hora de investir. E para ter essa clareza, a gente tem uma série de filtros para ver se ele está apto ou não a entrar em qualquer classificação que a gente for fazer depois. Primeiro a gente passa um filtro de liquidez para ver se ele é líquido ou não, e o HCTR11 passa nesse filtro. A gente tem o filtro de estabilidade de dividendos para ver se ele é um fundo estável, previsível, que paga com consistência. Ele também passa nesse filtro. A gente tem o filtro de tipo, em que a gente elimina um certo tipo de fundo imobiliário. HCTR11 é um fundo de papel, a gente não vê problema, então ele também passa nesse filtro. E tem também o filtro de idade. O HCTR11 é um fundo que tem mais de um ano de idade, então ele também passa por esse filtro. Tendo feitos esses filtros, a gente depois classifica para tentar pegar dos que passaram por todos os filtros, os fundos que sejam ao mesmo tempo bons pagadores de dividendos e também os fundos que estejam descontados em bolsa, que seja uma barganha conseguir comprar eles de fato.
E aí nessa classificação a gente olha para duas coisas, tá? A gente olha para os fundos que pagam mais dividendos e para os fundos que estão mais descontados, olhando para a mediana do dividend yield e para o preço por valor patrimonial. E eu já te digo como é que tá o hectare nessas classificações. Mas antes, tá? Para quem chegou até aqui, quem tá gostando dessa aula, quem quer ter mais clareza na hora de selecionar fundos imobiliários, quero fazer um convite muito legal para você conhecer essa estratégia, para você conhecer o multiplicador de dividendos no detalhe, num aulão fantástico que o José fez e tá liberando aí atualmente, tá disponível para você assistir atualmente. Vou deixar o link aqui em cima e também na descrição, tá? Uma aula gratuita com muito mais conteúdo do que esse vídeo aqui, explicando na minúcia o funcionamento dessa estratégia, beleza? Então aperta aí no link que vai estar na descrição, vai estar pinado nos comentários, vai estar aqui em cima também e assiste lá essa aula, aproveita, que é um material muito rico, disponibilizado de forma gratuita. E voltando aqui para fechar o gancho, negócio seguinte, tá? No passado, o fundo hectare esteve bom já nessa combinação de bons pagadores e de descontados. Então tem alguns clientes nossos do Clube do Valor, da nossa gestora, que tem cotas dele. Mas atualmente, ele, apesar de mandar muito bem na mediana do dividend yield, acaba sendo penalizado por estar sendo negociado a um preço maior do que o valor patrimonial. Então na nossa classificação dos fundos que a gente compra com base na nossa estratégia, que você vai conhecer na aula do José, esse fundo está na 30ª posição geral. A gente costuma montar carteiras bem diversificadas de 15 diferentes fundos imobiliários, mas como ele hoje está meio longe da posição de número 15, a gente atualmente não está comprando, beleza? Tem alguns clientes que tem, que compraram no passado, a gente faz rebalanceamentos a nós. Mas enfim, é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha ele. E aqui tá o link do próximo passo, a aula multiplicador de dividendos. Grande abraço!